No Centro-Sul, esse feriado de Tiradentes, você quer falar um pouco de frio agora, né? Frio, dei esse spoiler mais cedo, né, Marcelo? A gente estava falando aqui da chuva, né, que aconteceu já, também para o centro-norte do país hoje. E o frio, Marcelo, as temperaturas caíram bastante, já inclusive ao longo dessa madrugada, principalmente na região sul e aqui em São Paulo. Isso tudo é obra da massa de ar frio que veio depois da passagem da frente fria no fim de semana. Primeiro, a frente fria provoca chuva e depois ela deixa de herança o frio. E também ventos fortes no caso da frente fria que passou lá pelo sul, pelo sudeste. Então, olha só, rajadas de até 50 km por hora. Rio Grande do Sul praticamente em todo o estado, sul de Santa Catarina, também entre São Paulo, Rio e sul de Minas. E veja só, rajadas de até 70, Bahia e Espírito Santo, Marcelo. Muito bem, fechou. Ô, Scheuer, agora nós temos uma notícia que acabou de chegar para a gente aqui, muito triste para nós. Tem vamos colocar para vocês aí, morreu, tá no G1, o Papa Francisco agora, tá? Pois é, de hábitos simples, ele lutou, inclusive, muito para mudar a igreja, o primeiro pontífice latino-americano que deixa um legado aí de tolerância, de diálogo, promoveu reformas importantes, acolheu minorias, priorizou os pobres. Agora há pouco nós mostramos que o Papa Francisco apareceu, inclusive, na Praça São Pedro, nesse domingo de Páscoa, mesmo debilitado, para abençoar ali os fiéis que estavam na Praça São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco morreu com 88 anos, de acordo com o anúncio feito pelo Vaticano essa segunda-feira, dia 21 de feriado, Tiradentes. A igreja chegou a fazer o comunicado do falecimento dele por vídeo. E está aí a foto dele, nós sentimos muito, né, pelo ocorrido e claro que a gente vai atualizando e também trazendo mais detalhes para vocês, infelizmente, desse dia triste para o mundo com a morte do Papa Francisco. Inclusive, gente, depois de 12 anos de pontificado, Francisco deixa a liderança espiritual de 1,3 bilhão, né, de católicos no mundo todo. O Papa Francisco, reconhecido pela simplicidade, pela defesa dos pobres, né? Todo mundo se lembra de como foi quando o Papa Francisco foi escolhido, na época daquela expectativa, todos nós aguardando sair a decisão na época do conclave, né? Francisco que chegou ali com um outro olhar, foi o primeiro pontífice, inclusive, que chegou ali, assumiu a igreja com um outro Papa que estava deixando o papado, mas que estava ali. Temos as imagens aí que você vai acompanhando com a gente, né? Realmente uma história, Papa Francisco que trouxe mudanças importantes para a Igreja Católica, né? Durante todo o seu papado. Temos imagens aí agora dele, dos momentos que ele teve com os fiéis, os encontros, as viagens, as visitas. Um homem muito humilde, né? 88 anos, argentino, né? Primeiro latino-americano a liderar a igreja ali, o Vaticano. Agora temos imagens aí já do Papa ontem na Praça São Pedro. Ali milhares e milhares de fiéis que foram no domingo de Páscoa ali acompanhar. Aí já imagens dele bastante debilitado, cadeira de rodas. Francisco que ficou internado por um período longo ali, de praticamente 2 meses, né, no hospital, se recuperando, batalhando contra uma pneumonia dupla, uma pneumonia nos 2 pulmões. Francisco realmente deixa um legado para a igreja, um legado para os fiéis. Ontem, inclusive, durante a sua fala ali, ele arrancou aplausos da multidão, dos fiéis. Olha quanta gente estava ali na Praça São Pedro. Agora são imagens, né, de arquivo que estamos vendo aí também do Papa, quando ele ainda estava, né, ali com a saúde plena, firme, né, fazendo as suas viagens mundo afora, levando a palavra e a mensagem e o que ele pensava sobre a igreja, a ideia de como comandar, né, a Igreja Católica. Né? Papa Francisco, pois é, tristeza nesse dia 21, um feriado prolongado, né? Hoje dia de Tiradentes, 5h16 da manhã. A gente não gostaria de levar uma notícia dessa, né, para você que está com a gente acompanhando aí. Né? Papa Francisco que promoveu essas reformas importantes na igreja. Nós temos uma reportagem agora completa para falar um pouco mais sobre Francisco e o seu legado aí durante o seu pontificado. Vamos assistir. O argentino Jorge Bergoglio foi eleito Papa em 13 de março de 2013, depois da renúncia de Bento XVI.
O primeiro Papa latino-americano escolheu usar o nome de Francisco. Tinha pela frente a tarefa de renovar a Igreja após escândalos de corrupção e pedofilia. Ouviu do amigo brasileiro, o cardeal Cláudio Umes, o conselho de jamais se esquecer dos pobres. E desde o início do pontificado, adotou a simplicidade em vez de símbolos de riqueza. Foi morar na Casa Santa Marta, num quarto modesto. As suas ações para moralizar o ambiente não demoraram. O Papa reformou o Banco do Vaticano com mais transparência e leis contra crimes financeiros. Para sua primeira viagem como Papa, Francisco preferiu Lampedusa. A ilha siciliana recebia milhares de imigrantes depois da travessia do Mediterrâneo. Os refugiados se tornaram um dos temas mais sensíveis para ele. O Brasil foi o primeiro país destinado ao Papa argentino. Em Copacabana, ele rezou com 3 milhões na missa da Jornada Mundial da Juventude. Vocês são verdadeiros guerreiros. Vejo em vocês a beleza do rosto jovem de Cristo. E meu coração se enche de alegria. No voo de volta a Roma, ouvimos as palavras que determinariam um novo rumo ao pontificado. Quem sou eu para julgar, disse Francisco, referindo-se aos homossexuais. Chi sono io per giudicarla? Por esta frase, ele ganharia a simpatia de tantos e a oposição dos mais conservadores dentro da igreja. 10 anos depois, Francisco aprovaria a bênção aos casais do mesmo sexo. A sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, propunha uma nova evangelização e questionava o modelo da economia capitalista. Francisco também priorizou a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Abriu a comunhão aos divorciados que se casaram de novo e ao povo isolado da Amazônia, através de diáconos e mulheres, o direito de consagrar a hóstia. Negli abusi noi vediamo la mano del male. A conduta do Papa contra a pedofilia, nem sempre bem-sucedida, foi muito severa e hoje as penas para os religiosos que cometem este crime são maiores. O Papa encontrou vítimas e pediu perdão. Na política internacional, Francisco mediou crises mundiais importantes. Com que esforço e sacrifício a Igreja em Cuba trabalha. Como entre Cuba e os Estados Unidos de Barack Obama e o acordo de paz entre o governo colombiano e as principais guerrilhas do país. Na corajosa viagem ao Iraque, ele pregou a irmandade contra o fundamentalismo. Francisco criou relações de amizade profundas com autoridades muçulmanas, hebraicas. Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza. Deu passos importantes na unidade dos cristãos. Nos últimos anos do seu pontificado, se dedicou à reforma da Cúria. A evangelização ganhou o lugar principal na sua igreja e a proximidade com os mais pobres, os mais fracos, ampliaram o seu carisma. Enfrentou resistências na tentativa de dar um papel maior às mulheres dentro da igreja. O declínio físico nos últimos 4 anos não o desestimulou a continuar no comando. Se ofereceu várias vezes para mediar negociações de paz na guerra da Ucrânia. Após os atentados do grupo terrorista Hamas em 2023, lamentou a morte dos israelenses, mas também condenou as mortes de crianças palestinas nos ataques de Israel. No ano passado, revisou as regras para o funeral dos papas. Assim como viveu, nessa hora, Francisco preferiu a simplicidade. Para você que está chegando agora, a gente trouxe a notícia que o Papa Francisco acabou de falecer aos 88 anos. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui no Hora 1 com mais detalhes sobre a morte do Papa e mais informações. O Hora 1 volta em instantes, agora são 5 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Até já.
Às vezes eu nem sei se posso dizer que Davi trabalha. De repente, se você confiasse mais em mim, eu agiria diferente. Esse meu filho parece que veio ao mundo a passeio. Será que um dia ele aprende que não dá pra brincar com tudo? E aí, partiu? Pra onde? Pra festa, gata. Não me chama de gata não, por favor. Próxima segunda, a sua nova novela das 7. Dona de Mim. A congestão nasal atrapalha sua noite? Conte com Vic Vaporub. Seus vapores com eucalipto e mentol aliviam a congestão em 2 minutos, para uma noite tranquila. Quando você respira melhor, dorme melhor. Sabe o que eu e o Globoplay amamos? História boa. Pode ser drama. Ai, minha filha, eu acho que você tem que fazer uma terapia. Aventura. Este passaporte é novo. Romance. Borrifada do meu perfume. Daqui sai muito terror também. Adriana Esteves me vendeu um apartamento com fantasma. O que é bom de contar, dá um Que História é Essa, Porchat. Se é perrengue épico, se entrou pro História, se é bom de contar, tem no Globoplay. Semana Baixou Geral Guanabara. Essa é pra economizar. Leite integral Italac, litro, R$ 4,47. Leite desnatado ou semidesnatado Italac, litro, R$ 3,99. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, R$ 15,95. Feijão Sanes, quilo, R$ 3,87. Café Pelé, R$ 27,98. Leite em pó Italac, R$ 12,87. Óleo de soja, R$ 6,75. Creme de leite Italac, R$ 2,27. Condensado Italac, R$ 4,47. Azeite Andorinha tipo único, meio litro, R$ 19,98. Mussarela, quilo, R$ 27,95. Coxa com sobrecoxa, quilo, R$ 6,98. Peito sem osso com pele Guibon, quilo, R$ 15,98. Filezinho Seara, bandeja, R$ 17,98. Azul Drumete lá, quilo, R$ 11,75. Papel higiênico Dualete, folha dupla com 16, R$ 14,98. Downy, meio litro, R$ 9,98. Tixon, quilo e 600, R$ 12,97. Leite integral Italac, litro, R$ 4,47. Nesta segunda, feriado, todas as lojas abertas até 10 da noite. Vai lá! Hora 1 de volta, agora 5h24 no horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora com a gente. Essa imagem que vocês estão vendo agora aqui do Papa Francisco é justamente porque a gente está na cobertura especial da morte do Pontífice, que aconteceu agora de madrugada, confirmada inclusive pelo Vaticano. O G1 já traz essa informação para vocês. Morre Francisco, Papa de hábito simples, que lutou para mudar a igreja. Primeiro pontífice latino-americano que deixou um legado de tolerância e diálogo, promoveu reformas importantes, acolheu minorias, priorizou os pobres. Papa Francisco morreu com 88 anos, tá, gente? Nessa segunda-feira, para você que está chegando com a gente agora, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Esse comunicado foi até publicado em vídeo pela igreja. Nós temos imagens aí, se puder colocar, temos imagens de arquivo, né? O Papa Francisco, que é um Papa argentino, que era o Papa dos pobres, né? O primeiro Papa americano, jesuíta argentino, Jorge Mário Bergoglio, né? Assumiu aí, ele era arcebispo em Buenos Aires, foi uma figura de destaque no continente inteiro, um pastor simples, né? E muito amado na diocese de onde ele era, lá na Argentina. E aí foi indo, viajando também, foi entendendo, conhecendo as necessidades das pessoas mais humildes, das pessoas mais simples, sempre lutando por elas, né? Ele se diplomou, inclusive, como técnico químico. Depois acolheu aí o caminho do sacerdócio, aí entrou aí no seminário diocesano de Vila Devoto, tá? E aí foi seguindo o caminho, seguindo os passos, até que chegou ao papado, né? Francisco, então, é um cardeal, a sua primeira entrevista como bispo, num pequeno jornal paroquial, aconteceu em Estrelita de Belém. Tem muita história para a gente contar ainda do Papa aqui. Agora, nós vamos aproveitar, a gente está acompanhando e trazendo detalhes, o Rodrigo Carvalho, de Londres, vai entrar com a gente agora ao vivo, já aparece aqui no telão, que também vem trazendo informações para nós com relação a essa manhã triste para todo mundo, né, Rodrigo? Um bom dia, se é que dá para dizer bom dia hoje, né?
Oi, Marcelo. Um abraço para você, todo mundo que assiste a Hora 1. Notícia muito triste que a gente traz aqui nessa manhã de segunda-feira. Morre aos 88 anos, como destaca o G1, o Papa de hábitos simples que lutou para mudar a igreja. Primeiro pontífice latino-americano, né, da história, deixou um legado agora de tolerância, diálogo, promoveu reformas importantes, acolheu minorias e priorizou os pobres. Esse é o legado de Francisco. Daqui a pouco eu falo sobre a caminhada dele, né, até se tornar Papa. Mas antes o anúncio, né? O anúncio da morte do Papa Francisco foi feito às 4h47 da manhã, no horário de Brasília, dizendo o seguinte: há pouco Sua Eminência, o cardeal Farrell, anunciou tristemente a morte do Papa Francisco com essas palavras: queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 dessa manhã, isso 2h35 da manhã no Brasil, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. É o que diz esse primeiro comunicado, que segue: toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Segue esse comunicado oficial dizendo: com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. Notícia, portanto, confirmada agora há pouco, a morte do Papa Francisco, argentino, aos 88 anos, o primeiro latino-americano a liderar o Vaticano. O Papa nasceu Jorge Mário Bergoglio, em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires. Foi batizado, aliás, no dia do Natal. Ele dizia que era para ele uma festa dupla, né? Um outro aniversário, um Natal. Cresceu num bairro de classe média lá em Buenos Aires, o bairro de Flores. Né? Ele descrevia o bairro de Flores como um caleidoscópio de etnias, religiões e profissões. Falava que essa realidade que ele viveu lá em Buenos Aires foi muito importante para a formação humana dele. Que era as palavras, ele falava que era um pequeno mundo colorido que se abria a outros mundos. O bairro era um microcosmo, né, complexo, muito diverso, em Buenos Aires, multiétnico, multirreligioso, multicultural, e ele relembrava como que as diferenças eram normais onde ele vivia, e como ele conviveu ali com amigos católicos, judeus e muçulmanos, sem distinção. Ele falava que naquele bairro as diferenças eram a normalidade e eram respeitadas, e isso foi muito importante para a formação dele e para essa caminhada dele dentro da Igreja Católica até se tornar Papa. Francisco falava muito sobre a concentração de humanidade que ele experimentou naquelas vilas ali de Buenos Aires e como que isso mudou a visão de mundo dele. Ele falava de encontros com prostitutas e outros marginalizados, destacava a importância da empatia ali naquele microcosmo dele em Buenos Aires e da amizade com o Padre Pepe, uma figura muito importante na formação de Francisco, um pároco que ele apoiou durante um momento de crise vocacional, né? Quando Francisco teve uma crise vocacional, o Padre Pepe foi muito importante para ele. Muito ligado às crianças, né? Aliás, sobre a infância dele, ele falava que queria ser açougueiro, porque gostava de assistir o Talho das Carnes, quase foi químico. Os tios tentaram convencer ele a fazer um curso de química e depois seguiu para o sacerdócio. Ele foi uma família muito grande, né? 5 irmãos, filho de pais italianos imigrantes. Uma ligação muito grande com o futebol, né? Nessas imagens a gente sempre via... costumava ver alguém com uma bandeira do time dele, o São Lourenço, né? O pai era muito fã de basquete, chegou a jogar pelo clube, então era esse Papa também que vira e mexe falava informalmente ali nos encontros e nas entrevistas sobre a paixão dele pelo futebol. Filho de netos imigrantes, como eu falei, lá do norte da Itália. A família era uma família de católicos praticantes, mas ele foi o primeiro da família que seguiu o sacerdócio. Filho mais velho, 5 irmãos. E essa questão recente de saúde, né, em fevereiro agora desse ano, ele foi internado para tratar uma bronquite aguda que se agravou. A gente acompanhava isso aqui no jornalismo da Globo e da Globo News, né? A atualização diária do estado de saúde do Papa. Ele acabou tendo uma infecção polimicrobiana e uma pneumonia dupla. Foi internado 4 vezes durante o pontificado. A saúde era uma questão, né? Foi uma questão durante o pontificado de Francisco. Enfrentou recorrentes problemas respiratórios, um problema grave no joelho, muita dor ciática também, teve que operar o intestino. Então, a saúde era uma questão, né? Um Papa que morre aos 88 anos e essa internação recente, ele recebeu alta, fez algumas aparições públicas mais recentes, mas hoje essa notícia
confirmada agora há pouco pelo Vaticano. A gente recebeu aqui, né, um informe que os jornalistas vinham recebendo desde essa última internação, né, informes muito frequentes, feito, portanto, às 4h47 da manhã, no horário aí de Brasília, Marcelo. As palavras de que, queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Ele morreu, como eu disse, às 2h35 da manhã, no horário do Brasil. A gente vai seguir acompanhando aqui, repercussão, mas agora a gente vai ver também, né, todo o processo de luta oficial no Vaticano, no mundo todo, e depois, no seu devido momento, também a escolha do novo padre, mas agora hora de luto, né, na comunidade católica no mundo todo. Esse Papa muito querido, aos 88 anos, morre o Papa Francisco, o Papa que lutou para mudar a Igreja, fez sinais muito importantes, né, para a linha do tempo da Igreja Católica ao longo dos últimos anos. Uma notícia muito triste que a gente traz aqui, Marcelo. O jornalismo da Globo vai continuar trazendo os detalhes ao longo do dia, dos próximos dias e dessa semana. Vai sim, Rodrigo. A gente até agradece aqui o seu relato, as informações que você traz. É importante falar, né, que nessas internações do Papa, 4 internações, a última mais recente que a gente veio acompanhando, ele que ficou aí praticamente 2 meses internado, tentando se recuperar de uma pneumonia dupla, teve momentos de piora no hospital, de melhora, todo mundo torcendo muito pela recuperação do Papa, voltou de fato, teve alta, né? Começou a fazer alguns encontros. Na semana passada, nós até mostramos aqui no Hora 1, Rodrigo, você que está em casa com a gente, o Papa Francisco esteve, inclusive, num presídio em Roma, né? Foi fazer uma visitação aos presidiários, aos presos, né? Ele que sempre disse que gostava de fazer essas visitas aos menos favorecidos, nessas datas comemorativas importantes, inclusive para a Igreja. Francisco só não fez o lava-pés, né, justamente por conta da condição de saúde dele, que estava em recuperação. Nesse domingo, Francisco também esteve ali, apareceu na Praça São Pedro do Alto, acenou para os fiéis, né, inclusive rezou, pediu pelo fim dos conflitos no mundo afora, né, essas guerras que vêm acontecendo, debilitado, ele ainda apareceu ontem cadeira de rodas, acompanhado ali por cardeais, e hoje a gente recebe essa triste notícia. Pois é, Rodrigo, a gente vai acompanhando, inclusive, gente, o Papa Francisco, nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Inclusive, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história, pessoal. Veja na reportagem. Jorge Mário Bergoglio nasceu e cresceu no bairro de Flores, no centro geográfico do mapa de Buenos Aires, filho de imigrantes italianos. O pai era ferroviário e a mãe, dona de casa. Tinha 4 irmãos. Passou a maior parte da vida pastoral na Argentina. Formou-se em Química numa escola técnica e só foi ordenado padre em 1969, aos 33 anos. Fez doutorado em teologia na Alemanha. Deu aulas de literatura e psicologia em escolas na Argentina. Foi bispo e depois arcebispo de Buenos Aires. Em fevereiro de 2001, foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Na época, ele pediu aos fiéis para não irem a Roma acompanhar a cerimônia, mas doar aos pobres o que gastariam com a viagem. Mesmo com alto título na Igreja Católica, manteve o estilo de vida sem ostentação. Cozinhava a própria comida, morava num apartamento bem simples, usava o transporte público em Buenos Aires e voava em classe econômica. Acordava cedo, às 4h45. Já rezava a missa antes das 7 da manhã todos os dias. O Papa falava espanhol, italiano, alemão, francês, inglês e um pouco de português. Nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Como cardeal, foi encarado pelos presidentes Néstor e Cristina Kirchner como inimigo e líder da oposição. Nas primeiras horas depois da eleição como Papa, os aliados do governo dispararam acusações de que Bergoglio havia colaborado com a ditadura militar nos anos 1970, período em que era líder dos jesuítas do país. Algo que ele negou e que nunca foi comprovado.
O novo Papa ainda foi acusado de ser um conservador reacionário. Mas em poucas horas, o tom mudou e as críticas ficaram para trás. A Casa Rosada ressaltou o orgulho de ter um Papa argentino. O Rodrigo Carvalho continua aqui comigo nessa cobertura. O Rodrigo, e para você que cobre, claro, o noticiário internacional, né? O Papa, como a gente falou, era o Papa dos pobres, como ele mesmo gostava de se intitular, né? Ele se envolvia, ele botava o dedo em muitas feridas ali, né? Especialmente em questões políticas, né? O que você conta para a gente com relação a isso? O que você compartilha? A gente que cobre aqui, Marcelo, claro, no dia a dia, né, conflitos, guerra, questões geopolíticas importantes aqui, principalmente na Europa, mas não só, também na Ásia e em outros continentes, era sempre muito relevante olhar para o que o Papa Francisco estava dizendo no Vaticano sobre esses conflitos, né? Então, frequentemente ele se colocava sobre a guerra na Ucrânia, frequentemente ele falava sobre o conflito Israel-Palestina, se solidarizando com as famílias dos reféns israelenses, por exemplo, reféns do grupo terrorista Hamas, e também com o povo palestino. Com muita frequência ele falava sobre a crise humanitária na Palestina. Então era um Papa que tinha, sim, com frequência, discursos políticos muito contundentes e muito relevantes, né, por ter sido Papa de uma igreja tão grande, tão relevante, e também de combate à pobreza. Então, não poupou críticas o Papa Francisco a líderes de países em guerra, como o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu. Ele também apontou o dedo para a União Europeia ao citar a crise de refugiados, que começou durante o papado dele, né, em 2015. Foi sempre uma questão muito sensível, sobre a qual Francisco falou com muita frequência, sobre a crise de refugiados aqui na Europa. Aliás, numa das imagens mais impressionantes, sem precedentes na Igreja Católica, ele rezou sozinho na sempre lotada Praça São Pedro, no Vaticano, quando a Covid-19 se espalhou pelo mundo e fez vários países decretarem quarentena. Então, era um Papa que estava sempre muito atento às questões da geopolítica e às questões, né, simbólicas, de imagem dele também, por exemplo, esse discurso durante a pandemia de Covid. Mas o combate à pobreza sempre foi a prioridade dele. Ao ser apontado como novo Papa, ele escolheu o nome de seu novo título em homenagem a São Francisco de Assis, que é protetor dos pobres. O lema do papado dele era miserando ataque eligendo, que era olhou com misericórdia e o acolheu, em português. Então, as reformas da Igreja Católica também foram outra marca do Papa Francisco. Iniciou um processo de reforma das estruturas da Cúria, que é o governo do Vaticano, com atenção especial para a parte econômica e financeira. Mas, sem dúvida, a gente aqui como correspondente internacional, Marcelo, a gente sempre procurou nesses grandes conflitos, nesses grandes momentos, né? Guerra na Ucrânia, conflito Israel-Palestina, pandemia, a palavra do Papa sempre era muito contundente e muito relevante, sempre muito sensível, mas também escolhendo ali, né, falas contundentes nesses diferentes conflitos. Então, um Papa que também deixa esse legado de uma atenção muito grande e de uma contundência quando falava de grandes assuntos, né, da geopolítica, principalmente de conflitos e de pobreza, como eu falei. É exatamente isso, né, o Rodrigo? Você disse tudo. E obrigado por compartilhar com a gente, porque, de fato, né, era um Papa muito cuidadoso, muito sensato, né, e que falava quando tinha que falar o que ele imaginava que tinha que ser dito, né, e sempre com muito discernimento, né? Essa é a grande questão. Inclusive, o Papa, o Rodrigo, tem até umas curiosidades que eu estava vendo aqui, né? Muita gente pergunta, né, o Papa Francisco, né, o porquê do nome. É um nome inédito, inclusive, tá, gente, para um Papa. Em homenagem, inclusive, foi a São Francisco de Assis, porque ele queria, como ele, uma igreja pobre para os pobres. Né? Inclusive, na época da eleição ali, que a gente foi acompanhando, conclave, né, foi divulgado que inclusive o cardeal brasileiro aqui, o Dom Cláudio Rumes, o abraçou logo depois do resultado e disse para ele: não se esqueça dos pobres. E durante todo o papado dele, ele não se esqueceu dos pobres. Inclusive, ele foi levando como Papa uma vida muito humilde, muito modesta. Ele escolheu, inclusive, quando começou a morar na Casa Santa Marta, uma residência, inclusive, de hóspedes ali no Vaticano, em vez do tradicional apartamento papal
que fica no Palácio Apostólico. E nós vimos há pouco imagens, enquanto você estava conversando com a gente, Rodrigo, compartilhando um pouco da história do Papa aí com relação a as opiniões políticas, quando ele tinha que falar, botar o dedo realmente nessas feridas, o anel dele ali. Inclusive, ele optou por continuar usando o anel dele de bispo que ele já possuía, em vez de adotar o anel papal, que é um anel mais tradicional, né? Então, Francisco realmente deixa para a gente esse legado aí de um Papa humilde que foi do começo ao fim. Inclusive, ele recusou a cruz peitoral, né, com diamantes dos papas, e preferiu usar a cruz que recebeu quando foi ordenado como bispo. Imagens de Francisco estamos vendo agora aí, de quando era bem mais novinho e tal, e aí já a imagem de ontem que vimos há pouco. Bom, a gente também tem mais uma reportagem agora, para você que está chegando agora com a gente, inclusive aqui no Hora 1, estamos falando da morte do Papa Francisco, que foi confirmada pelo Vaticano. Francisco que morreu aos 88 anos. Muito triste nesse feriado de Tiradentes. O Papa, gente, estamos separando algumas reportagens para contar um pouco da trajetória do Papa, inclusive a ligação dele e as visitas que ele fez aqui ao Brasil. Ele visitou o Santuário Nacional de Aparecida, aqui no interior de São Paulo. Francisco era um devoto declarado da padroeira do Brasil. Cardeais foram me buscar no fim do mundo, disse Francisco logo após ter sido escolhido Papa. Fazia apenas 4 meses que o mundo havia conhecido o primeiro pontífice nascido no continente americano. E foi para as Américas a primeira viagem do novo líder da Igreja Católica. Em sua visita ao Brasil, Francisco fez questão de visitar o Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo do mundo dedicado à Mãe de Jesus. A pequena Mariana nem imaginava a emoção que o pai dela já viveu por causa da fé. O Luiz Fernando sequer pensava em ser pai quando passou um dia inteiro ao lado do Papa. Quando o Papa chegou, especificamente, a gente estava preparado para ajudar no cuidado com a celebração do Santo Padre. Então, eu fiquei responsável por, durante toda a Santa Missa do Papa, portar, que eles diziam, né, o microfone para o Santo Padre para fazer todas as orações ali durante a missa na Basílica. Então, foi uma função um pouco, vamos dizer assim, de nervosismo, mas ao mesmo tempo de uma honra muito grande. Poucas pessoas conseguiram ficar tão perto de Francisco. Debaixo de chuva, 200.000 pessoas ocuparam a área interna da Basílica e o estacionamento do Santuário Nacional. Uma multidão em busca da simpatia e do carisma do novo Papa. O José era um desses fiéis. Ele ainda lembra de detalhes daquele 24 de julho de 2013. A visita do Papa é uma coisa que toca muito todos nós cristãos, né? Principalmente quando a gente pode estar assim, muito próximo, né? Parece que a gente está no Vaticano, né? E a presença é assim, muito tocante, muda muito a vida da gente, é uma coisa impressionante. Muito lotado, muita gente, muita gente. Era a coisa mais difícil você chegar numa dessas portas aí. No caminho até o Santuário Nacional, ele acenou, saudou os fiéis e parou para beijar crianças. Quebras de protocolo que marcaram o período de Francisco à frente da igreja. No Santuário Nacional, o Papa demonstrou respeito e devoção à Nossa Senhora Aparecida com uma oração de olhos fixos na santa. E durante a missa que celebrou, Francisco fez questão de cumprimentar de perto fiéis e líderes de outras religiões que também participaram da celebração. O Lázaro, que é voluntário há 42 anos no santuário, também já trabalhou em missas com o Papa João Paulo II e com o Papa Bento XVI. Mas a celebração com Francisco foi a mais marcante de todas. Muito carismático, é muito alegre, né? E cada palavra que ele falava, quando ele pedia para a gente rezar para ele, para rezar para o Papa Bento, para o Papa dele, que não ia ser fácil comandar o mundo todo. Do lado de fora da Basílica, na tribuna do santuário, Francisco cumprimentou a multidão e, num gesto de humildade, pediu para que os fiéis rezassem por ele. Recem por mim. O último lugar visitado por Francisco foi o Seminário Bom Jesus.
Foi neste quarto que o Papa Francisco descansou por algumas horas durante a visita à Aparecida. Depois que ele foi embora, o local foi mantido assim, preservado. Ninguém mais dormiu nesta cama ou sentou nessas cadeiras. E o espaço funciona hoje como um museu. Para nós é muito importante mantermos isso aqui aberto como museu, como memorial, para lembrarmos de toda a história das relações de Aparecida com o Santo Padre. E a primeira viagem internacional do Papa Francisco foi ao Brasil. Foi durante a Jornada Mundial da Juventude que Francisco se apresentou ao mundo. Ele ficou no Rio de 22 a 28 de julho de 2013. E com uma fala simples, se dirigindo aos fiéis de diferentes crenças, o Papa Francisco conquistou os brasileiros. Apenas 100 dias após ser eleito no conclave, Jorge Mário Bergoglio voltou para a América do Sul já como o Papa Francisco. Não para a Argentina, sua terra natal, e sim para o Brasil. Desembarcou aqui como quem chega à casa de um amigo. E para o trajeto entre o aeroporto do Galeão e a Catedral, escolheu um modelo de carro sem luxo. Andou o tempo todo com os vidros abertos. Era julho de 2013 e quase 400 mil turistas estrangeiros estavam no Rio para a Jornada Mundial da Juventude. Cariocas e fiéis do mundo todo tomaram as ruas para abraçar e dar as boas-vindas ao Papa. O Papa chegou e com o Papa não tem pra ninguém. Uma falha na segurança ao longo do percurso acabou sendo a desculpa perfeita para o primeiro contato de Francisco com os brasileiros. O carro do Papa ficou preso num engarrafamento na Avenida Presidente Vargas. A paixão dos fiéis se misturou à tensão dos seguranças, que não conseguiram evitar uma avalanche de amor e carinho pelas ruas do centro da cidade. Começava assim uma viagem marcada pela quebra constante de protocolos. Francisco abraçou adultos e crianças. Este menino abraçou o Papa e parecia não querer largá-lo. Insistiu e foi puxado por um segurança. Já no chão, se emocionou e jogou um beijo para Francisco. Distribuiu bênçãos e foi deixando um rastro de afeto por onde passou. Papa Francisco fez o percurso a pé, ele passa nesse momento aqui, ó, e apertou minha mão, bênção, Papa. E ele vai seguindo, cumprimentando as pessoas ao longo do percurso. É claro que é uma felicidade, não? Nós chegamos felizes juntos! Na zona norte do Rio, o Papa esteve no Hospital São Francisco de Assis, da Providência de Deus, onde inaugurou uma ala para o tratamento de dependentes químicos. Também conversou com 30 mil jovens argentinos na Catedral Metropolitana. Gente de todo o país botou o pé na estrada para rezar com Francisco. Nós andamos mais de 1.500 quilômetros para estar aqui. As chuvas tinham destruído o local previsto para o encontro do Papa com os jovens em Guaratiba, na zona oeste da cidade. A solução foi transferir tudo para o bairro acostumado a receber os maiores eventos da cidade. O Papa promoveu uma mobilização gigantesca aqui em Copacabana, onde aconteceram os principais momentos da jornada. Chegou a reunir mais de 3 milhões de pessoas. Numa semana de frio e de chuva no Rio, Francisco aqueceu a alma de quem passou por aqui. No primeiro grande encontro com os fiéis, Francisco chegou de helicóptero no Forte de Copacabana e seguiu depois de Papa Móvel até o altar. No caminho, sua santidade se aproximou do público. O Papa botou na cabeça o solidéu que ganhou de um fiel e retribuiu o presente. Bom, a gente estava acompanhando agora há pouco a trajetória, um pouco da história do Papa, né? Frente à igreja, a visita que ele fez também ao Rio de Janeiro. E agora a gente vai também dar uma olhadinha
em como está a repercussão internacional disso. A gente estava conversando com o Rodrigo Carvalho, que está comigo desde que foi feito esse anúncio pela Igreja do falecimento do Papa Francisco. E como estão as repercussões, Rodrigo, aí do outro lado? Conta pra gente. Vamos lá, Marcelo, repercussão bem grande, né? A todo momento vão chegando aqui comunicados oficiais de diferentes chefes de Estado e de governo. Queria começar pela primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, que ela falou que a morte do Papa nos deixa profundamente tristes. Ele foi um grande homem e um grande pastor. Agora há pouco, quem falou foi o vice-presidente americano, J.D. Vance. Acabei de saber do falecimento do Papa Francisco. Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amaram. O presidente francês, Emmanuel Macron, foi um dos primeiros líderes mundiais a prestar homenagem ao Papa Francisco, referindo-se a ele como um homem de muita humildade ao lado dos mais vulneráveis e frágeis. E aí, muitos outros líderes mundiais também já se manifestaram. O presidente de Israel, Isaac Herzog, definiu o Papa como um homem de fé profunda e compaixão sem limites. O chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, falou que o Papa Francisco seria lembrado por seu compromisso incansável com os integrantes mais fracos da sociedade. Ele foi guiado pela humildade, disse o alemão Friedrich Merz. O presidente polonês também já se manifestou, primeiro-ministro da Holanda, presidente do Parlamento Europeu, presidente israelense, como eu disse, presidente da Suíça. Repercussão bem grande já da morte do Papa Francisco. A gente podia falar rapidamente, Marcelo, sobre o que vai acontecer durante essa semana, né? Há um calendário aí esperado, né? Um cronograma esperado. Claro que algumas coisas sempre se adaptam, mas a gente pode trazer já aqui alguns detalhes do tipo. Hoje, né, o anúncio da morte, segunda-feira, início da preparação do corpo. No dia 2, amanhã, terça-feira, preparação do corpo e do funeral. No dia 3, quarta-feira, espera-se que seja o início do funeral do Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos. Dos dias 4 ao dia 6, então de quinta a sábado, mas podendo esticar para domingo, né, o corpo do Papa Francisco, uma exposição pública, né, para os fiéis ali no Vaticano poderem se aproximar do corpo do Papa Francisco. No dia 7, missa e enterro, então o enterro domingo ou segunda-feira. Esse é o cronograma esperado, né? Claro que sempre há adaptações, mas o enterro do Papa Francisco no domingo ou na segunda-feira. E aí dos dias 8 aos dias 16, ou seja, na semana que vem, né, é o luto oficial da Igreja, um luto oficial de 9 dias. E aí com a morte confirmada agora, a Igreja se mobiliza, né, o Vaticano se mobiliza por uma série de ritos ali da passagem do Papa. Destruição do anel, né, confirmada a morte do pontífice, como foi confirmada hoje. O chamado anel do pescador, que é um anel usado pelo Papa para autenticar documentos oficiais, ele é riscado ou destruído, marcando simbolicamente o fim do pontificado dele. Aí os cardeais são avisados, os cardeais recebem notícias, né, antes do restante do mundo, já foram avisados. Depois o aviso público ao mundo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, no Hora 1, né? A gente recebeu esse informe aos jornalistas falando da morte do Papa Francisco aos 88 anos e depois tem a preparação do corpo. Ele será colocado, né, num caixão de madeira com revestimento de zinco. Esse tipo de detalhe, né, sempre se repete, né, com as mortes dos papas. E depois uma cerimônia com a família, um embalsamento. E aí, segundo a tradição, os ritos aprovados pelo Vaticano, salvo, né, uma indicação contrária, o corpo do Papa vai ser embalsamado antes de ser colocado, né, na câmara ardente, como se chama. Tem também um protocolo de privacidade, né? Não é permitido ninguém fotografar nem captar imagens, né, nesse momento, tanto antes, né, no momento mais delicado de saúde, quanto nesse momento de morte também. Então, o que a gente pode esperar agora, Marcelo, o cronograma esperado é esse. Anúncio da morte feito hoje, amanhã a preparação do corpo e do funeral, início do funeral no terceiro dia, então na quarta-feira, em tese, e depois o cronograma esperado prevê ali o início do funeral na quarta e o enterro no domingo ou na segunda, com 4 dias ali no meio, 3 ou 4 dias, o corpo do Papa Francisco exposto para os fiéis. É isso que a gente pode esperar desse cronograma no primeiro momento e a gente segue acompanhando também aqui essa repercussão muito grande que a gente já está vendo agora nas primeiras horas da manhã, desde que o anúncio foi feito. Marcelo? Exatamente, né, Rodrigo? Agora imagens
ao vivo, imagens ao vivo ali da Praça São Pedro, realmente uma movimentação muito grande ali. Já no domingo de Páscoa, muitos fiéis estavam na Praça São Pedro. Francisco, que ontem, inclusive, abençoou todo mundo que estava ali na Praça São Pedro, né? Pediu pelo fim dos conflitos, né? Pelo fim das guerras. Muito debilitado, ainda ontem ele estava acompanhado por outros cardeais, numa cadeira de rodas, mas com muita força, ainda direcionou palavras ali para o público que estava no domingo de Páscoa ali na Praça São Pedro. As imagens são ao vivo desse momento, muita gente por ali mesmo, de fato. Aqui no Brasil, agora 5h57, no horário de Brasília. Para você que está chegando agora, Francisco, o Papa, morreu, o primeiro Papa latino-americano, morreu com 88 anos, né? Francisco, que vinha lutando para se recuperar de uma pneumonia nos 2 pulmões, que o deixou ali internado por 2 meses. Nós acompanhamos esse processo, foi difícil, um processo de recuperação bem doloroso, momentos de melhora, piora, até que o Papa teve alta e voltou a fazer, então, esses encontros, não fazendo grandes celebrações, até por conta da recuperação e por recomendação dos médicos do hospital ali no Vaticano, né? Francisco, inclusive, que foi visitar na semana passada, nas celebrações já ali da Páscoa, na Semana Santa, presos num presídio em Roma. Ele foi fazer a visitação, só não fez o tradicional lava-pés, justamente por conta da condição de saúde em que Francisco se encontrava, né? Agora o dia por lá já claro, nesse momento, imagens ao vivo que nós estamos transmitindo para você que está com a gente acompanhando o Hora 1 logo nesses primeiros momentos do dia. Tá? Inclusive tem algumas informações até, Francisco, curiosidades sobre ele. Foi o Papa que mais canonizou santos, quase 1000. Dá para ter ideia? Realmente o Papa trabalhou muito, foi o primeiro Papa a se encontrar com outro Papa. Nós mostramos tudo isso para vocês quando tudo aconteceu. Promoveu um encontro inédito entre os presidentes de Israel e também da Palestina, já pedindo por paz, né? Isso que o Papa vinha pedindo não é de hoje, é de tempos, desde que ele assumiu, né? Foi o primeiro Papa em mais de 1000 anos a se encontrar com o patriarca ortodoxo Cirilo I, aproximando, então, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa, né? O Francisco também ali foi o primeiro a lavar os pés de presidiários na Semana Santa. Foi o primeiro Papa, gente, a visitar uma mesquita num país de maioria muçulmana. Leiloou, inclusive, uma Lamborghini de 200 mil que ele ganhou de presente para ajudar os cristãos no Iraque. Papa Francisco, que era o Papa dos pobres, como ele gostava de ser chamado. Bom, nós vamos encerrando essa edição do Hora 1 com essa notícia triste, com a morte do Papa Francisco. Você acompanha agora uma edição especial do Bom Dia Brasil, que vai trazer mais detalhes sobre a morte do Papa Francisco. Um bom dia para você e você acompanha os detalhes na nossa programação. Até! De segunda a sexta, o Rio tem um encontro com Patrícia Poeta. É logo depois do Bom Dia Brasil. Vem passar amanhã comigo. Até lá. Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Peça sua maquininha. Ah, é a máquina de cartão do Sicredi. Faz de tudo e não tem taxa de adesão. Grande, né? A máquina do Sicredi é a única que vem com o gerente junto. Tabata. Olá, a gente começa neste momento uma edição especial do Bom Dia Brasil na cobertura da morte do Papa Francisco. Às 9h47 da manhã, horário de Roma, 4h47, horário aqui do Brasil, o Vaticano divulgou a notícia em um vídeo. O carmelengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell, leu as seguintes palavras, abre aspas,
Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo comunicar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, de modo particular em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. Fecha aspas. Aos 88 anos de idade, depois de 12 anos de pontificado, Francisco deixou o trono de Pedro e a liderança espiritual de 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo todo. Os olhos do mundo agora se voltam para Roma para entender o impacto dessa notícia e o legado que Francisco deixa. Então a gente começa indo ao vivo lá para Roma. Ilse Scamparini tem aqui as primeiras informações. Ilse. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Bom, ontem já se sentia pelo rosto do Papa que ele não estava nada bem. Ele não deu nenhum sorriso, se via que ele estava sofrendo muito. Inclusive, nós soubemos, através de médicos, que a equipe do Gemelli ontem havia dito que não se responsabilizava mais. Bom, o Papa morreu às 7h35 da manhã, como você disse, hora italiana, 2h35